Imagine você tendo essa sensação. Passou a vida inteira construindo uma vida perfeita, mas tem algo lá no teu peito, lá no fundo do teu coração, um vazio que não consegue ser preenchido por nada. A nossa amiga aqui, Alice, ela diz assim: Anne, o meu problema nunca foi a falta de amor, não. Mas eu vivi um roteiro maldito, porque esse roteiro foi escrito por inúmeros traumas que eu nem lembrava que eu tinha. De um lado, tem um marido muito trabalhador, um homem muito bom, pai dos filhos, e do outro, um amante que fazia eu me sentir viva, mas escondia um segredo perverso. Então, gente, eu vou pedir para que vocês abram o coração de vocês agora, deixa a mente bem aberta para que nós entendamos o que foi que aconteceu aqui no relato dessa nossa colega, tá? Muitos traumas, gente, eles têm ali o poder gigantesco de destruir a nossa vida. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos, os traumas, ele destrói a tua vida em inúmeras camadas, e inúmeras, tá bom? E eu faço uma pergunta aqui para vocês. O que vocês fariam se você descobrisse que o prazer que salvou a sua autoestima era, na verdade, uma armadilha armada por um predador? Nessa história, nós vamos mergulhar no abismo entre a segurança de um lar e a adrenalina de uma traição que quase custou a identidade de uma mãe. Vamos entender como o passado de abuso ele pode criar uma fome de validação, gravem essa palavra aqui, fome de validação tão profunda que nos faz dar dinheiro e poder a que não vale nada. Vamos nos preparar, porque o que nós vamos revelar aqui agora não é sobre erros ou acertos, mas sobre como a sua carência pode estar sendo usada contra você mesma neste exato momento. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos um relato muito difícil aqui. É a primeira vez que a depoente ela fala disso e ela confiou aqui no Fim de Casamento para alertar vocês. Tá? Então vamos abrir a nossa mente para que nós consigamos entender tudo que aconteceu aqui na vida dessa mulher. Lógico, gente, que nós não vamos passar, nunca passamos mão e nem julgamos a vida de ninguém aqui. Nós queremos entender o que foi que aconteceu. Então, para você que nunca ouviu falar sobre o fim de casamento, nós não somos apenas um canal de relatos, de histórias de divórcios aqui, mas de alertas. Usamos aqui, trazemos a vivência das pessoas para que você entenda o que é um relacionamento abusivo, narcisista, manipulador. Você entenda que sinais que cada um desses relacionamentos eles trazem para que você entenda e saia o que você deve fazer também, tá bom? Então não é apenas um canal de relatos não. Então eu te convido aqui a se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, me diz de onde você está me ouvindo, e para você que já é inscrito aqui do canal, muito obrigada. Nós chegamos aqui à meta de 17 mil inscritos, e gente, eu jamais imaginei que o Fim de Casamento pudesse crescer tão rápido, de uma forma que está agregando na vida das pessoas. Então eu nem tenho palavras para agradecer vocês, porque vocês fazem parte desse sonho, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar no final, porque eu não quero chorar, eu preciso entregar aqui o relato para vocês, mas, por favor, vamos abrir nossa mente agora, tá? Para você que já é inscrito, um beijão no coração de vocês, continue interagindo aí nos comentários, porque é de suma importância aqui para o canal, tá? E não se esqueçam, gente, de também seguir o nosso canal lá no Instagram. Nós estamos começando a postar algumas coisas lá, estamos ali esquentando, né, ali o terreno para que a gente consiga trabalhar um pouco mais sobre o que é o fim de casamento em outras plataformas, tá bom? Então, já se inscreva também lá no nosso Instagram, que está aqui na tela. Vamos lá, gente, para o relato de hoje, para que a gente consiga entender. Oi, Anne, eu sou casada e eu tenho 30 anos. Eu me chamo Alice e eu estou grávida pela segunda vez. Eu conheci meu marido Marcos aos 19 anos, após sair de um relacionamento conturbado. Eu sou filha de mãe solo, que engravidou aos 16 e teve 3 filhas com o mesmo pai, que na época tinha 45. O meu pai abandonou a minha mãe após ela descobrir que ele era casado e tinha outra família. Desde então, ficamos na casa dos meus avós, uma família bem grande. Fomos criadas em meio a discussões, brigas e desrespeitos. A minha mãe era uma mãe completamente fria, não sabia demonstrar sentimentos. Como eu sou a mais velha, eu cresci sendo reprimida e com responsabilidade de cuidar das irmãs mais novas, enquanto nossa mãe trabalhava. Eu fui abusada quando eu era uma criança por um tio, irmão da minha mãe.
E eu bloqueei isso na minha cabeça e eu nunca comentei sobre esse assunto. Mas ao chegar na fase adulta, eu me tornei uma mulher carente que não teve a atenção dos pais. E com muitos traumas, por ter sofrido tipos de abuso diferente na infância, eu acabei que eu coloquei isso também dentro da minha vivência. Gente, vamos entender aqui, vou pedir mais uma vez, vamos abrir a nossa cabeça para que a gente entenda que os traumas, tudo que a gente passou na nossa infância, na nossa adolescência, tem um grande impacto na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos. Nós vamos começar a entrar aqui mais a fundo na história dela. E, por favor, gente, antes de julgarmos, vamos procurar entender o que foi que aconteceu aqui, tá bom? E vamos entender. Os traumas, eles têm a capacidade, o poder gigantesco de destruir a nossa vida se a gente não tratar eles. Continuando. Resumindo, Anne, eu tinha um vício muito grande, que meu namorado na época não supria. Eu gostava muito de sexo, e desde a adolescência eu descobri que eu era viciada nisso. Então, voltemos ao fato de eu ter conhecido meu marido e ter começado a namorar. Eu conheci meu marido através da minha vizinha e amiga. Ela namorava o melhor amigo dele na época. Então, um dia eles foram na casa dela, ali no finalzinho de tarde, era um sábado à tarde, e eles ficaram na calçada conversando. Então eu cheguei e a minha amiga apresentou ele para mim. Desde então passamos a ter contato e começamos a namorar. Ele sempre foi um namorado muito carinhoso, bem respeitoso e cuidadoso. Mas eu sempre fui alguém confusa sobre a minha vida, insatisfeita com o que eu tinha e com a sensação de estar deslocada na vida. Ficamos namorando por 4 anos até noivar e casar. Porém, eu sempre senti que faltava algo no relacionamento. Eu tinha um bom marido, gostava dele e tinha tudo o que eu precisava, mas eu me sentia sexualmente insatisfeita. O meu marido me reprimia muitas vezes porque, segundo ele, eu era muito safada, safada até demais. E de fato, eu sempre fui uma mulher muito fogosa com ele. No mesmo ano que eu me casei, em 2019, eu já trabalhava em uma empresa há 2 anos e lá havia muitos homens, sempre muito gentis, faziam cantadas e elogios. Eu sempre tive uma autoestima baixa e precisava ser validada, ter aquela afirmação externa. Na época, eu só tinha olhos para o meu marido e jamais imaginava ter outro homem além dele. Mas eu sofria por não poder ser quem eu era de verdade, por não ter a atenção que eu achava que precisava. E eu comecei a me descuidar e a ganhar peso por conta disso. E o tempo foi passando e a insatisfação aumentava cada dia mais. O meu marido trabalhava muito e começou a empreender no fim de 2020. Nessa época, tinha um rapaz chamado Luiz que sempre puxava assunto comigo. Ele tinha trabalhado na mesma empresa que eu. Na época, ele era casado e eu nunca fiz questão de corresponder a ele. Mas em meados de 2020, ele ficou solteiro. Enfim, em meio à solidão que eu estava naquele momento, nós nos aproximamos. De início, conversávamos só como amigos, compartilhávamos o dia a dia e ficávamos próximos. Ele era muito legal, me elogiava muito, me autoafirmava e ele era uma pessoa muito boa para conversar. E essa situação durou até meados de 2023. Em 2023, a situação com meu marido começou a ficar muito difícil. Os negócios não iam bem, o sócio dele começou a dar golpes financeiros nele e ele começou a se endividar. Com isso vieram as brigas, a gente se desentendia sobre tudo. E eu ficava muito tempo sozinha e meu marido mal me procurava mais. E foi aí que eu me aproximei ainda mais do outro rapaz que havia trabalhado comigo, o Luiz. E eu confesso que sempre achei o Luiz um homem feio e que eu não tinha interesse nenhum nele, não. E esse homem ainda era mais novo que eu, uns 3 anos. Ou seja, ele tinha 25 na época e eu 28. Eu não me via com ele, mas eu me sentia validada e desejada por ele naquele momento difícil. Então, depois de uma insistência dele, nós nos encontramos e acabamos ficando. E coisa assim que eu nunca tinha feito antes, tá? Eu nunca havia traído meu marido. Essa foi a primeira vez. E foi maravilhoso. Eu me senti
a mulher mais desejada. Fizemos várias coisas diferentes. Esse homem me virou ao avesso e deu para ver o tesão que ele tinha por mim naquele momento. O que estava morto em mim há muito tempo voltou a ter vida. O meu corpo pulsava de tesão. O meu coração acelerava ao ver ele e eu ficava desconcertadamente e eu me molhava inteira. Anne, eu ficava completamente sem fôlego. Esse homem me excitava de uma forma que eu não sentia com meu marido isso. Eu nunca senti esse tipo de sensação com meu marido. O sexo com ele foi incrível e depois desse dia começamos a sair com mais frequência até chegamos a dormir juntos algumas vezes quando o meu marido viajava. Era uma aventura maravilhosa. E eu me apaixonei por esse rapaz. Tivemos um caso por mais ou menos 1 ano e meio. Depois ele mudou totalmente a minha vida sexual e autoestima. Eu voltei a me cuidar e eu comecei a ser mais presente para o meu marido também. Deixei de ficar cobrando as coisas dele, de ficar, né, brigando mesmo por algumas coisas. E nesse período eu mantinha os dois, o amante e o meu marido. Tipo, gente, ela não mudou a forma de tratar o marido dela, não. Ao contrário, a relação entre eles melhorou muito mais, porque o amante estava satisfazendo ela, a forma como o marido não satisfazia. Então, ficou ali equilibrado as coisas para ela. Então, nesse período, eu mantinha os dois, o marido e o amante. Eu dava presentinhos para o Luiz, dinheiro e favores. A coisa toda começou a desandar quando, na época, ele com 27 anos e eu com quase 29. E ele começou a conversar com uma menina de 14 anos que se chamava Ana. Gente, 14 anos, tá? Eu descobri e foi um misto de sentimentos. Eu me senti triste, rejeitada e abandonada ao mesmo tempo. Eu tinha um ódio dele pelo que ele estava fazendo comigo. E eu rompi o laço que eu tinha com ele. Foi uma fase em que eu fiquei muito mal, pois a essa altura eu já gostava dele. Desse tempo que eu tive os dois, eu pensei muito em terminar o meu casamento para ficar só com ele, mas eu nunca tive coragem, porque apesar da minha vida sexual no casamento ser fraca, o meu marido era muito bom para mim. Quando eu me vi sendo a segunda, eu rejeitei ele e nós nos afastamos. Porém, ainda nos víamos eventualmente enquanto ele mantinha um romance com essa tal Ana. E eu me descobri grávida da minha primeira filha nesse período. Eu tinha dúvidas sobre a paternidade do bebê. O tempo passou e ele conheceu uma terceira mulher em outra cidade chamada Maria. Depois de um tempo, eles ficaram noivos e ele foi morar na casa dessa Maria, deixando a Ana para trás. Com 3 meses que ele estava morando com a Maria e eles estavam prestes a se casarem, veio a surpresa. O relacionamento acabou, teve um fim. A Maria descobriu que ele estava vindo da nossa cidade, eventualmente dizendo que vinha ver as irmãs e a família, mas na verdade ele continuava a ter um caso com a outra moça, a Ana, que tinha 14 anos. E ele morava embaixo do teto da Maria e usava o dinheiro dela para pagar motel para ir dormir com a Ana. E ele levava ela para sair, comprava presentes, tudo com o dinheiro da Maria. Depois que o relacionamento dele com a Maria acabou, ele voltou para nossa cidade natal e foi morar com a Ana na casa dos pais dela. A Ana, agora, ela já tem 16 anos, tá? E eu descobri recentemente que ela está grávida dele. E depois ele voltou para nossa cidade e com isso ele voltou a me procurar também. Porém, eu não quis mais. E hoje, apesar dos meus erros, eu sigo casada e estou à espera da minha segunda filha. Eu confirmei a paternidade da minha primeira e ainda bem que ela é filha do meu marido, né? Graças a Deus. Hoje eu descobri que na época que isso começou, o meu marido estava viciado em pornografia. Isso explicou muito de como ele me tratava na época. Eu nunca tive coragem de contar para ele sobre isso que aconteceu, mas eu perdoei meu marido e hoje eu sou a melhor mulher que eu posso ser para ele. A nossa vida sexual, apesar de ter melhorado, ainda não é comparada com a que eu tinha na fase do Luiz. Mas eu cheguei à conclusão de que não vale a pena ter prazer e não ter um lar. Hoje eu estou mais madura. Depois de muito sofrer, eu aceitei que o que eu fiz e o que eu aceitei foi algo errado,
mas que na época eu estava me sentindo muito só, eu estava numa fase muito conturbada psicologicamente, e eu não tinha todo o conhecimento e maturidade que eu tenho hoje. Eu não posso mudar, mas às vezes eu sinto muita culpa. Mas eu acho que a maior lição foi o fato dele ter se aproximado de mim, foi só para se aproveitar dessa carência e que nunca mais eu irei sacrificar a minha família por isso. Eu já senti várias vezes vontade de contar para o meu marido, inclusive no momento que descobri que ele estava viciado em pornografia, mas acho que ele não saberia lidar com isso, ou muito menos me perdoaria. E o que eu deixo para todos que estão me ouvindo é que vícios precisam ser tratados, problemas psicológicos precisam ser resolvidos, independente do trauma. E o mais importante, não se deixe manipular por um homem que lhe diz o que você quer ouvir, e porque tudo isso que ele vai lhe dizer vai ser em momentos de fragilidade sua e também por carência. Né? Então não vale a pena. E vamos lá, gente. Esse relato, já terminou o relato dela, foi um relato acho que mais breve aqui do canal. Eu senti que ela precisava só falar sobre isso, né, sobre essa sensação de que, como no começo eu perguntei para vocês, a vida parece estar perfeita, mas parece que tem uma coisa que não está encaixando, algo que não está sendo suprido. E quando você olha para toda a tua vida ali como um todo, você entende que você não consegue preencher por conta dos traumas que você viveu. Essa menina, ela era uma criança, ela foi abusada pelo tio dela. Então, isso acabou fechando ela e acabou que ela aflorou isso na adolescência. Tanto é que ela teve namorados, os namorados não conseguiam dar conta dela, por conta do fogo que ela tinha, né, de ser fogosa demais. Até o marido reprimia ela nas relações. E isso acabou acarretando em ela se desleixar, ela ganhar peso, e ela acabou sendo mais uma vítima para predadores que só queriam, como ela falou, ele pegava o dinheiro e ia gastar com outras mulheres. Ele fez isso com ela, com certeza ele tinha uma outra por aí. Depois ele encontrou essa menina de 14 anos, se relacionou com ela, depois ele deixou, foi com uma Maria, que eu acho que ela tinha uma estabilidade financeira maior. Maria descobriu, deu um pé na bunda dele, porque ela descobriu que ele estava se encontrando com a menina lá. Tanto é que essa menina tá com ele hoje e tá grávida, não, que ainda é muito perigoso, ainda é considerado um crime, porque 16 anos, começou a se relacionar com ela com 14, tá tudo errado aí, tudo errado, tá? E eu me admiro muito desses pais que permitem, porque com certeza aos 14 anos os pais já sabiam que eles se relacionavam e permitiram. Então tem muita coisa errada aí, né? Mas bora lá, gente, eu preciso passar aqui, explorar as camadas psicológicas e as muitas lições que esse breve relato trouxe aqui pra gente. A trajetória da Alice é um exemplo clássico de como feridas não curadas na infância ditam as escolhas e conflitos de uma vida adulta. O enredo ele é marcado pelo vazio existencial e pela tentativa de preenchê-lo através do sexo e da aprovação externa, resultando em um ciclo de culpa e amadurecimento forçado pela dor. A base da história ela reside na estrutura familiar disfuncional. Filha de uma mãe fria e de um pai ausente, que replicou o abandono. Alice carregou o peso da responsabilidade precoce e o trauma devastador do abuso cometido pelo tio dela. O bloqueio mental desse abuso não impediu que as consequências florescessem, que foi o que é a necessidade da hipersexualização e a busca incessante por ser vista. Isso tudo, gente, são reflexos diretos de uma criança que não teve a sua integridade protegida e nem seus afetos supridos. E para Alice, o sexo para ela tornou-se a única linguagem onde ela se sentia poderosa e validada. Uma tentativa de compensar a baixa autoestima e o desamparo infantil. Tá bom? Vamos entender isso aqui. O casamento e o conflito de identidade. Vamos lá. O casamento com o Marcos apresenta um choque entre a necessidade de estabilidade, que é o lar, e a necessidade de expressão sexual, né? A mulher, ela gosta de ser chamada em algumas ocasiões, gosta de ser tratada, né, em certas ocasiões. Aqui, no caso dela, ela gostava de ser chamada de safada, ela gostava de ser chamada de pejorativamente, né,
pelo parceiro, isso deixava ela mais excitada. E aqui observa-se o impacto do vício em pornografia do marido, que agia como um filtro distorcido e a reprimia sexualmente enquanto se refugiava em fantasias irreais, criando um abismo de solidão para a esposa. Essa repressão empurrou Alice para uma fome emocional, tornando-a presa fácil para o primeiro homem que a ofereceu a afirmação que faltava em casa. Vamos agora para uma outra camada, desculpa, gente, que é o vício à pornografia. Gente, já está mais do que na hora de a gente olhar para essa situação e ver que ela é um vício que destrói famílias. Destrói inúmeras famílias. E eu tenho exemplos, não na minha família, mas aqui no meu hall de amigos, que acabaram casamentos por conta desse vício. Que acabaram de não suprir o desejo sexual que tinha pela esposa por conta desse vício. Porque você mesmo se sustém, você acaba olhando para outra pessoa e não consegue ver que essa pessoa também ela tem necessidades. Tem a necessidade de ser amada, de ser vista, de ser elogiada, de ser seduzida. Você perde isso, você perde esse tato pela realidade. Então, vamos entender, tem gente que fala, eu sempre vi, mas nunca aconteceu nada, minha vida é igual, isso acaba apimentando mais a relação. Mas isso aí são casos e casos, gente, são a minoria, tá? Entendam, esse vício aqui, ele destrói famílias, no meu caso aqui, eu me sentiria completamente indesejada. O meu marido prefere olhar para outras mulheres que tem ali tudo perfeito, né, que tem a barriga tanquinho, que tem um bumbum muito melhor. A mulher se sente inferiorizada. Eu me sinto assim, eu acredito que muitas mulheres também aqui se sentem assim. Eu já vi vários comentários também aí, nos vídeos do canal, que mulheres que falam sobre isso. Olha, minha vida acabou porque eu descobri que meu marido via isso, eu não aceitei e eu não perdoei, porque muitas pessoas, muitas mulheres e homens veem isso, sim, como uma forma de traição. Vem isso. Então, me deixa de lado para ver algo que é praticamente inalcançável, de poder se relacionar daquela forma, de ter relações da forma como essas mulheres têm. Então, assim, gente, vamos olhar para isso aqui e ver que isso aqui é um abismo emocional gigantesco. Os vícios, eles acarretam, sim, em fins de relacionamento. Acaba um casamento, acaba com a autoestima da pessoa, acaba também da forma fisiológica. Muitos homens perdem o apetite sexual por conta disso. A disfunção erétil também existe por conta disso. Essa é apenas dos efeitos colaterais que esse vício aqui traz, tá bom? Eu não vou me aprofundar nisso para não estender mais esse assunto aqui. Mas tem outros vídeos que nós vamos poder tratar melhor sobre isso aqui. A ilusão do amante e o estelionato sentimental. A entrada do Luiz aqui na vida da Alice revela a perigosa dinâmica do amante oportunista. Embora ela o achasse feio e fosse mais velha, a validação que ele oferecia para ela era o combustível que ela precisava para voltar a se cuidar. No entanto, a realidade de Luiz, um homem que se envolve com um adolescente, que foi no caso da Ana, e aplicava golpes financeiros em outras mulheres, como nela, como na Maria, demonstra que ele é um predador de vulnerabilidade. Alice, em sua carência, não percebeu que o tesão avassalador vinha acompanhado de uma manipulação onde ela inclusive provia financeiramente o amante. E o desfecho da história traz uma reflexão pragmática sobre sobrevivência familiar. Alice, ela escolhe o lado dela em detrimento do prazer efêmero, que é a descoberta da paternidade do marido e a decisão de manter o segredo sobre a traição dela, né? Ela não quer falar, mas não pensa em falar sobre o que aconteceu com o marido. Ela prefere se autopreservar em relação a isso, né? Proteger a família, porque ela, conhecendo como conhece, ela acredita que o marido não vai perdoá-la, independente do erro, né, que ele também já cometeu com ela aí. Então, ela optou para manter isso em segredo e só revelar aqui no canal. Foi mudado várias coisas aqui para que não identificasse a depoente. Mas ela prefere
deixar isso aí somente como um alerta, mas ela não leva isso para a vida dela, para mostrar para o marido o que foi que ela fez, as fraquezas dela, ela não fez isso, tá? Então, ela reconhece que o erro foi um fruto de uma fase de fragilidade psicológica dela, e ela opta por perdoar o vício do marido para reconstruir a união deles. E a lição final aqui da Alice é um alerta sobre a vulnerabilidade emocional. Ela compreende que o prazer sexual, embora vital, não sustenta uma vida se estiver desconectada de valores de insegurança. A sua história sublinha a urgência de tratar traumas infantis e vícios, pois, quando não são resolvidos, eles criam brechas por onde oportunistas entram para destruir o que levou anos para ser construído. Alice, ela encerra o relato dela não como uma vítima, mas como uma mulher que aceitou as suas sombras para conseguir caminhar sob a luz da sua nova realidade materna. E este é um alerta fundamental e extremamente necessário. A história dela não é um convite ao julgamento moral e simplista, mas sim um espelho de como as dores da alma podem levar a caminhos tortuosos. E o alerta principal aqui, que a trajetória dela nos convida a uma reflexão muito profunda antes de qualquer julgamento. Quando nós olhamos para as escolhas de alguém, muitas vezes nós enxergamos apenas o erro, nós apontamos o dedo, não, ela traiu, ela merece pagar, ela não vale nada. A gente sempre olha para o erro final, sem considerar os escombros emocionais sobre os quais aquela vida ela foi construída. Vocês lembram pelo que essa mulher passou lá no comecinho da história dela? Pois é. Então, o abuso da infância e o abandono afetivo não são apenas lembranças tristes, eles alteram a estrutura psicológica e a forma como uma pessoa processa o prazer, a segurança e o afeto. Então, gente, eu vou só enumerar algumas coisinhas aqui para finalizar esse relato. O trauma, ele paralisa a maturidade. Muitas vezes, uma pessoa adulta está apenas tentando saciar uma fome de atenção que ficou aberta lá na infância. Segundo ponto, o vício como fuga. O que muitos chamam de falta de caráter pode ser, na verdade, uma tentativa desesperada de automedicação emocional através da adrenalina, do sexo ou da validação externa. Julgar sem acolher o trauma é ignorar a raiz da doença e focar apenas no sintoma. E quando você está com uma dor de cabeça, você pode estar com uma enxaqueca ou pode ser desordem hormonal e você vai lá, se automedica, toma dipirona, toma paracetamol, vai passar ali momentaneamente, mas a causa e lá na raiz, ela não foi tratada. Então, você sempre vai precisar de mais dipirona, de mais paracetamol, para que você consiga mascarar a raiz do teu problema. Que pode ser uma disfunção hormonal, pode ser uma doença mais grave, entendeu? Então, da mesma coisa acontece aqui. Quando nós julgamos uma pessoa sem acolher o trauma, nós acabamos ignorando a raiz do problema, o principal problema. Então, é preciso acender um alerta sobre um padrão que afeta muitas pessoas. A sensação de que nada é o suficiente. Existem distúrbios de ordens psicológicas e neuroquímica onde a pessoa não consegue se sentir preenchida em relacionamentos estáveis. A busca por algo a mais torna-se um ciclo vicioso. A novidade traz um alívio temporário para a dor interna, mas logo o vazio ele volta e vai voltando. Se você não tratar a raiz do teu problema, sempre vai voltar. As dores sempre vão voltar. E essa insaciabilidade muitas vezes nasce da falta de um objetivo de amor, algo que foi ali, não foi dado na infância. Então, sem essa base ali estrutural que ela poderia ter tido na infância, a pessoa busca saciar isso em outras coisas na vida. No caso dela aqui, ela buscou no sexo e ali no risco de querer sempre estar se sentindo viva. E isso leva, gente, a uma autodestruição e ao sacrifício do nosso lar, da nossa vida, da nossa carreira e muitas outras coisas. Tá? Então, o perigo da vulnerabilidade, aqui, como é que ela funciona diante dos predadores? Esteja atento. Pessoas feridas exalam carência e existem indivíduos como o Luiz que estão aí, ó, só espreita,
Só ali olhando para aquela brechinha que você deixou de cuidar ali do teu trauma, ele está bem ali, olhando bem fundo para ele. E eles são especialistas em farejar essa fragilidade sua. É isso mesmo, para você que está aí me ouvindo. Se você tem algum trauma que não foi resolvido, saiba que tem predadores à espreita, prontinho ali para colocar as garrinhas dele em você. Então, gente, eles oferecem exatamente essa validação que você nunca teve na sua vida. Eles usam o seu trauma contra você, transformando o seu desejo de ser amada em uma ferramenta de manipulação. Não confunda intensidade com intimidade. Muitas vezes, o fogo que parece te devolver a vida é o mesmo que vai te queimar lá no teu futuro, ou até mesmo aqui no teu presente. E o caminho da cura existe, tá? A maior lição que podemos tirar é que vícios e traumas não se resolvem com novos relacionamentos, mas com tratamento. Eu tô passando por uma decepção amorosa, não tô legal, o cara lascou com a minha vida, a mulher acabou com o meu psicológico. Tá, então eu vou curar um amor com outro amor. Gente, vai dar tudo errado. Você precisa de tratamento e não um novo relacionamento, tá bom? Se você sente que nunca está satisfeita, se busca validação constante em olhares de estranhos ou se sente o seu corpo pulsar apenas no perigo, procure ajuda profissional urgentemente. Tem terapia, tem psicanálise. Você precisa buscar. Problemas psicológicos precisam de diagnóstico e cuidado, não de mais segredos ou fugas. Então, a conclusão disso tudo aqui. Antes de apontar o dedo para o pecado alheio, olhe para as feridas que a pessoa carrega. A trajetória da Alice nos ensina que a cura começa quando paramos de fugir da nossa própria história e passamos a enfrentá-la. Não sacrifique a sua paz por um momento de prazer que, no fundo, é apenas um grito de socorro de uma criança que foi ferida lá, quando era pequenininha, com 8, 10 anos de idade. E essa criança, quando esses traumas que você teve lá na tua infância, quando eles não são tratados, eles vão viver dentro de você, gritando para serem resolvidos, tá bom? Então, é isso, gente. Eu precisei trazer esse relato aqui. Foi um relato bem curto, mas eu precisei trazer ali da metade do vídeo aqui esses alertas para que a gente entenda, gente. Nem sempre uma pessoa ela comete um erro por falta de caráter, não, gente, tá? Muitos cometem por conta de traumas que não foram tratados, problemas que não foram resolvidos, afetos que essa pessoa nunca teve, de desestrutura familiar. Sempre tem uma causa, sempre tem. E nem sempre é a falta de caráter. Muitos vão chegar aqui nos comentários e vão dizer, não, mas ela já é uma adulta, ela é responsável pelas suas escolhas. Sim, gente, nós somos responsáveis, sim. Mas muito dos nossos erros são influenciados por coisas que nós vivemos lá atrás. Muitas pessoas hoje lotam aí filas de psicólogos, de terapeutas, porque não conseguem sustentar um relacionamento, não conseguem criar os seus filhos como devem ser criados. Então, buscam a autoafirmação em pessoas vazias. Então, ficam sempre tentando preencher algo que deve ser tratado de coisinhas que aconteceu lá na tua infância, na tua criancice. Então, vamos entender isso. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Vamos olhar para os relatos aqui do Fins de Casamento como uma autoajuda, como conselhos. Vamos abraçar essas pessoas que estão vindo aqui destrinchar suas feridas, estão reabrindo, né, coisas que os fazem sangrar, para que a gente olhe e faça melhoria na nossa vida, agregue coisas positivas, para que a gente alerte pessoas que a gente gosta, nossos amigos, nossos familiares. Vamos receber esses relatos aqui como um presente, para que a gente nunca caia nas mesmas armadilhas, tá bom? Estamos chegando aqui ao Natal, eu amo muito essa data comemorativa, porque me faz refletir sobre muitas coisas que eu vivi ao longo do meu ano, me faz refletir em como eu posso ser melhor para o meu semelhante,
para o meu marido, para as minhas filhas, para minha mãe, para meus irmãos. O que nós estamos fazendo, né, para ser, ser validada como pessoa mesmo, para que as pessoas olhem para mim, não, a Anne, ela faz diferença na minha vida, eu posso também fazer diferença na vida de outras pessoas, a Alice aqui, ela abriu a sua vida para que eu não caia, que eu não cometa os mesmos erros que ela cometeu, e vamos abraçar antes da gente julgar, tá bom? Então que a gente olhe cada relato aqui do fim de casamento como um presente de Natal que eles estão dando para a gente, tá? E eu agradeço muito por toda a coragem que elas têm tido em nos abraçar, de ter resiliência com dores que a gente poderia ter no futuro, mas que elas estão aqui nos ajudando a ficar de olhos abertos para que a gente não sinta a dor que elas sentiram. Então, eu agradeço muito por todas as Alice, por todas as Marias, por todas as Anas, por todas elas, por todos os Mauros, por todos os Joões, por todos os Marcelos que passaram aqui pelo canal ao longo desse ano. Vocês são um grande presente aqui para o fim de casamento e eu tenho certeza que são grandes presentes na vida de muitas pessoas que abraçam vocês. Então, vocês merecem sim um recomeço, vocês merecem ser felizes, vocês merecem encontrar pessoas que vão amar vocês, que vão ajudar vocês a serem melhores. Tá? Então, não desistam da felicidade de vocês. Se não for com uma outra pessoa, que seja sozinho. Nós precisamos nos amar em primeiro lugar, antes de amar outras pessoas. E que vocês encontrem esse amor próprio, que você seja a sua própria validação. Não espere validação de outras pessoas, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você tem algo para agregar aqui ao canal, se você tem alguma história para nos contar que vai ajudar outras pessoas, que vai falar, não, Anne, sabe, eu amo meu semelhante, eu me importo com as pessoas que eu conheço e que eu não conheço. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Compartilhe aqui o teu relato conosco, tá bom? Eu vou abraçar você, independente do que você fez, independente da tua dor, independente da dor que você causou. Eu estou aqui para lhe abraçar, para lhe ajudar como nós pudermos, beleza? Então, muito obrigada pelo amor e pelo carinho de vocês. Vejo vocês agora nos comentários. Coloquem aí, tá, o que vocês acharam, o que vocês entenderam aqui desse relato. Então, muito obrigada de coração a todos vocês. Para você que me assiste ainda antes do Natal, eu desejo boas festas para você, um ótimo Natal. Se você me assistir depois do Ano Novo, já em 2026, que esse ano seja próspero, cheio de felicidade, cheio de crescimento, cheio de desafios vencidos e cheio de provações que você vai olhar no final e vai ver, não, essa provação ela foi uma bênção na minha vida, porque ela me fez crescer, me fez ser melhor. Tá bom? É isso que eu desejo no fundo do meu coração para vocês. Então, muito obrigada. Vejo vocês agora nos próximos relatos. Quem sabe ainda em 2025 e quem sabe ainda em 2026, tá bom? Um beijão para vocês.